Fala galera, beleza? Aqui é o professor Carlos de Boa e a nossa aula é sobre atualidades do mercado financeiro e o primeiro tema é redes sociais. Lembrando que este tema pode ser, e vai cair na sua prova, inclusive pode ser tema de redação. Nós vamos trabalhar aqui de uma maneira geral, mostrando o lado positivo e o lado negativo das redes sociais, até chegarmos aí ao sistema financeiro, ao mercado financeiro. Então vamos nessa, vem comigo. As redes sociais da internet são mutáveis, colaborativas e acessíveis a todos. Preste atenção nesse item. Se constituindo em uma nova cultura, é o que nós definimos de cybercultura. Volta aqui. Quando nós dizemos, que elas são mutáveis, quer dizer o seguinte, que elas transformam. As redes sociais, nós podemos dizer que elas foram específicas ali na região, naquela questão da Guerra Fria, num período ali, pós Segunda Grande Guerra, que foi de 45 a 91. Elas atendem, olha só, elas estão no mundo inteiro, mas nem todos os países, nem todas as pessoas têm acesso às redes sociais. Um exemplo claro é o continente africano, que grande parte da África subsaariana, principalmente no chifre africano, não estão conectados, não estão vivenciando o chamado capitalismo financeiro e informacional. Temos como exemplo também vários países asiáticos, onde cerca de 98% dessas nações também não têm acesso às redes sociais online. Isso também acontece na América Latina. Em contrapartida, países da América do Norte, podemos citar Estados Unidos, Canadá, continente como a Europa e países também da Ásia, o caso principalmente do Japão, esses países estão vivenciando essa nova fase que é o chamado capitalismo financeiro e informacional, que nós chamamos de TICs, tecnologia das informações e também comunicação, tá bom? E aí nós vamos citar o Brasil. O Brasil é um país hoje que tem um número enorme de usuários na rede. Atualmente, mais da metade da população brasileira tem acesso às redes sociais. Só que tem um detalhe, a maioria dessas pessoas não ganham dinheiro com as redes sociais. Perfeito? Então vem comigo aqui, galera. A relação mediada pelo computador trouxe mudanças significativas para a humanidade. Com isto, muitos conceitos foram ressignificados, entre eles a noção de tempo e também espaço. Com um simples clicar, é possível aproximar lugares e pessoas distantes e até mesmo desconhecidas, possibilitando a construção de novos elos. Volta aqui. Nós podemos citar aqui uma questão de prova, uma letra do Gilberto Gil, quando ele falava que a Terra era enorme, e o mundo era pequeno, porque as pessoas não tinham acesso a essas informações. A logística era um empecilho. Hoje, com um simples clicar, você chega em qualquer lugar do planeta. Ele fala que hoje a Terra é do tamanho de uma antena parabólica. Então é interessante analisarmos essa relação de tempo e espaço. Nós podemos citar aí o sistema produtivo, que é o caso do toyotismo, onde ele fala que tem a questão da disciplina, do nacionalismo, pesquisa e desenvolvimento, competitividade do mercado e o chamado just in time, que é o tempo justo, É o trabalho criativo. Então nós vamos perceber que as redes sociais, elas atuam em diferentes níveis e isto vai estar na sua prova. Fiquem atentos a esses detalhes que nós vamos ver agora. Voltando aqui. Olha aí uma questão de prova. Ao alocar recursos sob demanda de um servidor e armazenamento de dados, presta atenção, armazenamento de dados em um data center remoto, ou seja, centro de processamento de dados, localizado em qualquer parte do planeta com acesso pela internet. Você estará utilizando o quê? O que nós chamamos de redes online. Voltando aqui ao fato histórico, galerinha. Alguns de vocês vão lembrar como que se armazenava os dados. No início, nós usávamos o quê?
os disquetes, lembram? Talvez a galerinha mais nova aí não vai lembrar dos disquetes. Mas era interessante, você tinha uma caixinha e aquele disquete era em torno de 1.4, né, megas. E ali você ia armazenando os dados. Se um desses disquetes desse pau, você perdia todos os arquivos. Depois nós tivemos o chamado Zip Drive, que pegava 100 megas. Chegamos também ao HD externo, os pendrives, né? E atualmente você usa uma outra forma que nós vamos ver de também armazenamento de dados. Essas questões, que aqui a questão de prova, né? Fala o quê? Sobre o uso da internet online, né? Então, há um tempo atrás, para você ter acesso à internet, você precisava de uma linha telefônica. Bom, vamos voltar aqui a outro item. A computação em nuvem. Trata-se de uma tendência global que muda a maneira como, olha aí galera, acessamos e também armazenamos dados, arquivos pessoais ou mesmo fazendo backup de todo o disco rígido em servidores pela internet. Aplicações como processamento de texto e edição de fotos podem ser acessadas usando este recurso. Esses serviços estão disponíveis sob demanda e de forma economicamente viável para qualquer dispositivo em qualquer lugar do mundo. Nós não falamos isso? Tá vendo que já caiu em prova? Sem comprometer a segurança ou também o funcionamento. Então, assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna acima. Nós estamos falando do quê? De você armazenar seus dados usando a computação em nuvem. Voltando aqui. Professor, você está colocando aí o gabarito? Sim, porque para nós, o que eu quero que você aprenda? O porquê. Nós vamos analisar por que esta questão está correta. Então, eu já coloco o gabarito e nós comentamos. Aí você vai o quê? Memorizando exatamente essas questões. Hoje, atualmente, no mundo globalizado, se utiliza a computação em nuvem para acessar, para armazenar, né, determinados arquivos. Só que tem uma questão, os bancos, né, você vai ter seus dados pessoais ali e o banco vai ter o quê? Ele vai defender, ele vai proteger seus dados pessoais. Parte desses dados podem ser vazados, então tem um lado positivo e um lado negativo, né? Parte desses dados podem cair na rede e muitas pessoas podem estar usufruindo. Por isso que você tem que ter uma entidade, né, uma instituição, ela é capacitada, né, tem que ter uma credibilidade no mercado, perfeito? Vamos lá. E aqui está a questão de prova, diferentes níveis das redes sociais. O primeiro item, redes de relacionamentos. Segundo, redes profissionais. Terceiro, redes comunitárias. E a quarta, redes políticas do capital social. Vem cá, o que são redes de relacionamentos? Há um tempo atrás, nós usávamos o MSN. Depois veio o Orkut, inclusive o Brasil foi o maior número de orkuteiros do mundo. E aí nós temos, depois saiu o Orkut, entrou o quê? O Facebook. Hoje você percebe, nós estamos falando agora do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. São as redes de relacionamento que você pode ganhar dinheiro e que os bancos, as instituições usam isso para o quê? Para o mercado, fluxo financeiro. Nós temos também as redes profissionais, que é o chamado LinkedIn, onde as grandes corporações, as transnacionais, e aí nós podemos incluir os bancos, né? Eles utilizam para contratar ou para vender, né, determinados produtos. Contratar mão de obra, vender determinados produtos, atingir, atender determinados clientes em todo lugar do mundo. Nós temos as chamadas redes comunitárias. Hoje, um exemplo claro são as igrejas. Muitas igrejas usam as redes comunitárias para chegar até os seus fiéis. Eu posso citar aqui o Instagram. Podemos citar também os políticos, que para falar com seus eleitores, né, ele usa as redes sociais 24 horas. E aí, um item que é questão de prova são as redes políticas. As pessoas falam que rede política, eles confundem. Olha, professor, rede política tem a ver com os candidatos? Não.
A política que nós estamos falando agora aqui, nós estamos falando do capital social. Nós estamos falando de uma transformação, né, de toda a cadeia produtiva. O sistema foi transformado. Eu falei agorinha que nós estamos vivenciando o sistema capitalista financeiro e informacional, também chamado de TICs, Tecnologia das Informações e Comunicações. Então, fique atento, quando nós falamos das redes políticas, nós estamos falando do capital social. E o que é esse capital social? Então, volta aqui, vamos lá. Capital social, ele é o valor que os sócios ou acionistas, fiquem atentos a esse termo, acionistas ou acionários, estabelecem para sua empresa no momento da abertura. Ele é o valor que os sócios ou acionistas estabelecem para sua empresa no momento da abertura. Ou seja, é a quantia bruta que é investida, o montante necessário para iniciar as atividades de uma nova empresa. Considerando aqui, galerinha, a ideia central está aqui. Considerando o tempo em que ela ainda não vai gerar lucros suficientes para se sustentar. Gente, nós falávamos muito isso aqui de capital de giro. Há um tempo atrás, se falava muito de capital de giro. Você vai montar uma empresa, né? Você tem um montante, vocês calculam ali para montar uma empresa, mas você precisa de quê? De um capital de giro até que a própria empresa ela consiga andar com suas próprias pernas. Então, capital social, ela é uma transformação, né? Onde os acionistas, olha, eu tenho um produto, eu jogo na rede e aí várias pessoas que acreditarem naquele produto começam a investir. Os bancos fazem isso. Nós vamos perceber lá na frente que os bancos trabalham com essas questões. Nós podemos citar aí, inclusive, os holdings, né? Vários produtos, tá bom? Voltando aqui ao slide, olha só, esse valor é utilizado para manutenção da empresa. Então, uma vez que você coloca o recurso, ele pode ser utilizado para comprar equipamentos, acessórios, contratar serviços, ferramentas, adquirir computadores, carros, ou seja, tudo que for relacionado com o desenvolvimento do seu negócio. Então, capital social é literalmente o tempo que você vai gerar aquele capital de giro necessário até que a empresa possa, né, andar com suas próprias pernas. Vamos a uma questão importante. Mas antes de matar essa questão, volta aqui. Antes de nós entendermos essa questão, eu tenho que falar para você, né, as fases do capitalismo. Gente, não adianta, você é um concurseiro. Não adianta você ir direto à questão, você tem que ir macro, você tem que ver num contexto geral até que você chega naquela determinada função. Então, o que eu vou passar para vocês? Macro, né? Todos os dados necessários para que você feche a prova. Então, fique atento ao que você vai ver daqui a pouco. Primeiro, nós vamos falar das fases do sistema capitalista. A primeira fase é chamada de capitalismo comercial. Eu sempre falo para os meus alunos uma técnica, eu sempre passo para eles uma técnica. Primeiro, a data. Quando aconteceu? Sempre isso é cobrado. Segundo, onde aconteceu? E o terceiro, o porquê. Você tem que ter a informação dos dados positivos e os dados negativos sobre determinado tema. É obrigatório eu aqui passar para vocês o lado positivo e o lado negativo, porque pode cair em sua prova um autor que é contra isso que nós estamos falando, ou pode cair alguém falando o lado positivo. Então você tem que ter esse cuidado, né, ao fazer uma prova. Então, voltando aqui, nós vamos falar do sistema capitalista. E aí, uma das fases é o capitalismo comercial. Quando? Datas. Vamos pôr aí, século XV até o século XVIII. O que marca o capitalismo comercial? Mercantilismo. Professor, o que isso tem a ver com o mundo atual? Já ouviu falar de commodities? As bolsas de valores não trabalham com isso? Nós vamos ter essa aula. Então, há um tempo atrás, trabalhava-se o quê? Trocas de mercadorias. Vendia-se o quê? Matéria-prima. Extrativismo. Este extrativismo pode ser mineral, vegetal ou animal. Então, quando eu digo para vocês que o capitalismo comercial
Vamos trazer para os dias atuais. Os blocos econômicos chamam de zona de livre comércio, que é troca de mercadorias entre os países membros daquele bloco econômico. Professor, onde podemos citar naquele período as nações que se destacaram? Não eram as únicas, mas que se destacaram. Podemos citar Portugal e Espanha. Depois, nós temos uma fase do capitalismo chamada de quê? Capitalismo industrial, onde as indústrias têm por finalidade transformar as matérias-primas, as commodities, em derivados. E aí nós podemos citar, por exemplo, indústrias de bens duráveis e indústrias de bens não duráveis. E onde se destaca, e no primeiro momento do século XVIII até o século XX, mas no primeiro momento, ali no século XVIII, meados de 1750, nós podemos colocar como destaque a Inglaterra. Depois vieram outras nações, mas no primeiro momento a Inglaterra. E outro detalhe, a indústria vai usar uma fonte de energia, principalmente o carvão mineral. Então, neste momento, nós temos um sistema produtivo introduzido nas indústrias. Começamos com o Taylorismo, beleza, mas nós temos agora o Fordismo, também chamado de linha de montagens, ou um trabalho repetitivo, onde a mão de obra literalmente era barata e abundante. Lembre desses dados, porque você vai ver que nós vamos cobrar isso daqui a pouco. E aí entra essa questão. Nós estamos vivenciando hoje o mundo, não estou dizendo que todas as pessoas, todos os países, mas o mundo está vivenciando uma nova fase do capitalismo, que é chamado, acabei de falar agorinha, é o sistema capitalista, olha só, financeiro e informacional, onde a mão de obra se torna qualificada e também especializada. As empresas vão exigir isso. Professor, quais países adotam isso? Vamos lá, a data do século XX até os dias atuais. Nós chamamos de G7. G7, ou seja, os 7 países mais industrializados do mundo. Vamos citá-los aqui. Estados Unidos, Japão, cuidado, a China é o segundo maior PIB do planeta. Atualmente, a China é o segundo maior PIB, mas eu estou falando de indústrias, lembrem disso, uma mão de obra qualificada, uma mão de obra especializada, chama técnico científico. Então, galerinha, Estados Unidos, Japão e Alemanha formam-se o G3, as 3 maiores potências de indústrias, onde os fluxos, onde os capitais, giro, é enorme. Depois nós temos Inglaterra, nós temos a França, a Itália e também o Canadá. Esses são os denominados G7. Só que, como o mundo agora adota o chamado neoliberalismo, o Estado começa a ser acionista, nós não falamos agorinha sobre isso, o Estado agora é parceiro, O Estado agora vai investir em alguns determinados produtos. E aí vamos entrar em algumas taxas, nós vamos falar agorinha da taxa Selic, etc. Então é importante você entender que o Estado ele foi sendo moldado de acordo com as fases do capitalismo. E aí esse Estado agora é neoliberal, onde, volto a frisar, o Estado ele não vai intervir na economia, ele vai ser parceiro desses grupos de empresários. Falando desses grupos de empresários, nós temos as etapas da globalização. Essas etapas da globalização têm alguns termos que vai cair na sua prova. E cabe você, então, ter o maior cuidado ao analisar uma questão. Vamos às etapas de um mundo globalizado. Lembrando que eu estou falando agora pós-Guerra Fria, ou seja, início da década de 90. Beleza? Primeiro item, dumping. Dumping. O que vem a ser dumping? São cartéis de empresas que controlam toda a cadeia produtiva do mercado consumidor. Nós temos, então, o setor primário, as commodities, o setor secundário, as indústrias que vão transformar a matéria-prima em derivados, e o setor terciário, que é a prestação de serviço.
Os bancos, eles vão trabalhar exatamente com esses investimentos, tanto do setor primário, setor secundário e terciário. Vou te dar um exemplo claro, o agronegócio, por exemplo. Bancos vão trabalhar com linhas de crédito, certo? Depois nós temos o chamado holding. O que é um holding? Seria um tipo uma consultoria às demais empresas deste grupo. E aí nós temos a chamada royalties. Royalties, que são aberturas de franquias, respeitando as cores, você tem que saber disso. Todas as empresas, elas usam cores, e essas cores têm um significado. Tem que respeitar o slogan e por aí vai. É o logotipo e a logomarca da empresa. Podemos citar aqui vários bancos. Vocês estão indo para um concurso do Banco do Brasil. Então, você tem que analisar, né, as questões das royalties, das franquias, do uso da marca. Depois nós temos o chamado laissez-faire, que são transações econômicas 24 horas por dia. Nós não estamos falando aqui de atualidade do mercado financeiro. 24 horas por dia você pode o quê? Aplicar em um determinado produto. Os bancos não têm aplicativo, gente. O banco fecha a agência física, mas ela continua online 24 horas. Chama-se laissez-faire. Ou alguns podem aí falar do liberalismo econômico, que é a privatização, literalmente, de empresas estatais. Você percebe que o Estado privatiza e faz essas parcerias com grupos de empresários. Depois do laissez-faire, nós temos o chamado just in time, que eu citei agorinha, quando se fala principalmente do Japão, do toyotismo. Just in time é um trabalho criativo. Detalhe, evitar o estoque somente através do pedido. É a lei da oferta, não. É o seguinte, você quer um produto, o banco vai lá e te atende. Ele não vai fazer vários produtos e deixar estoque. Por quê? Lei da oferta e da procura. Se você tem muitos produtos e poucos clientes, o preço cai. Se você tem muitos clientes e pouco produto, o produto se valoriza, sacou? Então isso é importante. O just in time evita o estoque, somente através do pedido. Depois do just in time, nós podemos citar os tecnopolos, são grupos de excelências. No Brasil, nós temos vários bancos que são chamados de grupos de excelência. É o caso do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, o Itaú, o Bradesco e por aí vai. Eles adotam principalmente o chamado 5S. Grupo de excelência, áreas de pesquisa e desenvolvimento. Podemos citar aqui o Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. Honshu, no Japão. A região do Reino Ruhr, na Alemanha. O Brasil, o ITA. Então, as grandes corporações, elas vão trabalhar com tecnopolos, tecnologias voltadas para o capitalismo financeiro e também informacional. E aí entra as bolsas de valores, que vai trabalhar essas ações, esse produto. E por último, nós temos as transnacionais. Transnacionais, antigamente falava muito em multinacionais. Hoje as transnacionais, elas vivem esse elo, né? Ela não tem uma sede fixa mais. Eu tenho, por exemplo, eu compro matérias-primas na América Latina, eu pego dinheiro em bancos, europeus, e os meus clientes são da Ásia, acionistas espalhados no mundo inteiro. Há um tempo atrás, e concursos anteriores, falava muito de efeito dominó. Se uma pessoa cai, outras pessoas também vão cair. Essa é a questão das ações. Enquanto uns quebram, outros ganham dinheiro com essas ações, porque elas vão abaixar. Então esse é o mundo virtual, certo? Então essas etapas da globalização é de suma importância porque pode estar na sua prova. Dumping, holding, royalties, laissez-faire, just in time, tecnopolos e as transnacionais. Professor, mas é complexo. Sim, para que nós possamos entender o sistema, olha o nome, sistema financeiro. Você sabe o que é um sistema? Sistema é uma doutrina. Sistema é regido por normas, por regras e leis, onde o Estado vai controlar isso. O Estado vai tentar defender os direitos e deveres do cidadão. Nós vamos falar do marco civil regulatório na internet. Então, para que nós possamos fazer uma prova do Banco do Brasil, se eu pegar esta mesma prova, se fosse antes
do ano 2000, ali, da década de 90, seria outra forma, essa aula estaria aqui com outros objetivos. Mas nós estamos falando agora de uma prova do século XXI, onde você literalmente vai ter que saber de várias outras coisas. A cobrança é muito maior, né? Principalmente nessas etapas do capitalismo. Então vamos voltar ao slide aqui. Esta questão aqui. A tecnologia não é apenas um canal para se comunicar, cuja comunicação traz o significado de ação recíproca, que ocorre entre, e aqui está a ideia, entre o emissor e também o receptor da mensagem. Mas sim, faz parte do ato comunicativo, estando integrada a ele. É uma nova maneira de aprender e agir. É construir novos alicerces na forma de comunicar e conhecer. Com isso, a lógica da atual, tá vendo? Ele está te dando a data. Lembra que eu te falei quando, onde e por quê? Quando eu digo aqui atual, você pode colocar em média de 20 anos, tá bom? Com isso, a lógica da atual sociedade consolida-se para a lógica das redes. E aqui é o texto. O que ele está dizendo? Era digital. E quando é que foi publicado? Olha aí, galera. 2013. Temos que olhar a fonte. A integração da tecnologia com a construção das sociedades e do espaço. Aqui ele está falando da cybercultura. No momento atual, olha de novo, no momento atual, ele está relacionando o espaço geográfico com o momento atual da história. Assinale o conceito. O que nós falamos agora? Nós estamos vivendo um novo sistema capitalista. É um sistema chamado também financeiro e informacional, meio técnico, científico. Perfeito? Vamos a outra questão. O que os jornais chamam? Olha aí, outra questão falando da era da informação. Esse é o tema central da questão. O que os jornais chamam de era da informação nada mais é que o atestado de óbito da cultura de massa. Um estilo de vida que surgiu com Gutenberg, olha a data, no século XV. Volta aqui. O que eu falei para vocês do século XV? Nós não falamos que nesse momento era o capitalismo o quê? Comercial, tá vendo? Uma questão aí. Se eu não sei o fato histórico, eu passo despercebido. A chance de eu errar é maior. Então, fiquem atentos a datas, períodos históricos. Ele está dizendo para você claramente, né? A cultura de massa, mas ele refere o quê? Ao século XV, que naquela época era o quê? O capitalismo comercial, que era trocas de mercadorias, e hoje você chama de quê? Commodities. Voltando ao texto, vamos lá. E foi a tônica, olha aí, galerinha, da Revolução Industrial, que nós citamos já lá no século XVIII. Até hoje, você foi obrigado a assistir ao mesmo filme que o vizinho, ler o mesmo jornal que outros 200 mil assinantes, comer o mesmo molho de tomate industrializado e usar uma calça jeans do mesmo modelo do seu amigo de trabalho. Detalhe, ele fala que esse tempo está chegando ao fim. Quando é que foi feito esse texto? Olha aí, 94, tá vendo que muda as questões? Volta para cá. Tem uma banda, né, que acho que todo mundo conhece, o Legião Urbana falava muito sobre isso, né? Geração Coca-Cola. Quando ele diz aqui que todos eram obrigados a adquirir o mesmo produto, ele está falando exatamente disso. Nós podemos citar aqui Admirado Gado Novo, Zé Ramalho. Aí vem a PIT e coloca Admirado Chip Novo. Ou seja, se nós olharmos na nossa sociedade do mundo atual, todos nós estamos literalmente fechados ali dentro dessas redes sociais que nós citamos, os 4 níveis, principalmente de relacionamentos. Vou te dar um exemplo bem simples aqui. Essa interatividade. Se eu curto, né, rock e tal, e ali eu vejo um determinado produto, eu quero comprar uma guitarra, um instrumento musical. Olhei ali um determinado instrumento, um Gibson, uma Fender, legal. Depois eu estou lá no YouTube, eu estou vendo um vídeo qualquer. Você já parou para pensar que entre um determinado período do vídeo aparece um banner, uma propaganda, e adivinha o que vai aparecer para mim? Aquele produto que eu pesquisei. Se eu estiver no Instagram e vendo ali um perfil,
Entre um perfil e outro, você já parou para perceber que vai aparecer para você aquele produto ou produtos que você tem interesse? Se eu estou nas redes como Google e por aí vai aparecer o quê? Informações, lojas, mostrando que aquele produto é acessível a todos. Não é interessante? Então é isso que nós estamos falando. Esse texto, ele estava no início ali, né? Meados de 94. Já começando uma nova fase, um novo estado. Hoje nós estamos no século XXI, né? Atualmente essa aula está sendo gravada aí em 2021. Cada 10 anos, as indústrias são transformadas, são moldadas. E aí você vai mudar os seus hábitos. Os seus costumes são moldados por um novo sistema. Então aqui é uma crítica. Ele coloca aqui, okay? Volta aqui para o exercício. Ele fala o quê? Esse tempo, tá aqui, ó, está chegando ao fim. Essa aqui é um artigo, né? Tudo sobre essa relação da era da informação. Vamos à questão. O texto acima, escrito em 1994, realizava uma previsão acerca dos efeitos da era da informação na sociedade, o quê? Atual. Você percebe que ele está fazendo uma relação exatamente aí do mundo atual. Gente, é até engraçado. Há um tempo atrás você usava o Atari. Eu falei que você usava o disquete. Eu aprendi, né, na área da computação, eu comecei com Core 4. Eu fiz 3D, né, usando o DOS. Não era nem o Windows. Não sou velho não, viu, galera? É porque as coisas foram modificando rapidamente. Teodolito, gente, o Vasconcelos era o quê? 1 grau. Depois veio o Nokia, veio segundos. Hoje você tem a geodésia, a aerofotogrametria, você tem a mecatrônica, você tem a nanotecnologia. Então, tudo isso estão transformando. Vou te dar outro exemplo. Há um tempo atrás, podemos colocar aí 5, 10 anos, quem é que falava de Pix, gente? Há um tempo atrás não se usava nem cartão de plástico, cartão de crédito. As transformações, elas vão acontecendo, lembrando o início da aula, atinge o mundo inteiro, mas não atinge a todos. Abarca o planeta, mas nem todas as pessoas estão vivenciando a nova fase do sistema capitalista. Lembrem disso na hora da sua prova, tá bom? Voltando aqui à questão. Aí ele fala, nessa perspectiva, as transformações tecnológicas propiciaram, tá aqui, ó, o aumento maior do que? Da interatividade digital. O aumento maior, o aumento dessa integração entre as pessoas. Esta aqui vai te ajudar muito em prova. Volta aqui. Eu falei para você, essa matéria, ela é de suma importância para a sua redação. Eu vou trazer dados aqui que você pode usá-los para a sua redação. E com certeza vai ser cobrado. Vocês sabem que a Terra atualmente tem mais de 7,3 bilhões de pessoas. 7,3 aproximadamente. Só que o detalhe, gente, uma pequena parte é que está vivenciando, olha que interessante, a gente acha que é o contrário, né? É uma pequena parte, em relação do total, é menos da metade, que estão vivenciando essa fase do capitalismo. Os dados, de acordo com a ONU, cerca de 3 bilhões de pessoas estão conectadas, vivenciando aqueles 4 níveis que nós citamos. Relacionamento, profissionais, comunitárias e a rede política, que é o chamado capital social, onde, né, os acionistas podem investir, que nós vamos falar agora dos bancos, podem, né, buscar planos, podem, né, participar de, entre aspas, ser sócios, até que a empresa possa girar. É um capital de giro também. A empresa pega aquilo ali e usa esse dinheiro para aplicar em outras questões. Também pode acontecer. Bom, 3 bilhões de pessoas. Só que 4,3 bilhões de pessoas sequer sabem o que eu estou dizendo agora. Eu conheci já pessoas nesse Brasil que o número de seguidores é maior. Ela tem mais seguidores que a população absoluta da cidade que ela vive. Agora, você imagina uma pessoa dessa. Eu coloco o meu produto, a X-Men, né, a minha empresa, para uma pessoa dessa. Olha a chance de eu vender meu produto.
24 horas. Lembra que eu falei aqui do laissez-faire? Então, tem pessoas que ganham dinheiro, né? Igual nós estamos aqui, ó, nós estamos comunicando e esse vídeo vai para qualquer lugar do planeta, cara. Qualquer pessoa pode adquirir esse produto. Então é interessante essa questão. Você imagina, 3 bilhões, só que os bancos estão percebendo, não é só os 3 bilhões, agora tem uma gama, né? Tem uma galera que não está vivenciando, são 4,3. Por isso que o Estado vem sendo transformado. Vamos voltar aqui ao texto. Cerca de 4,3 bilhões de pessoas, como eu falei, não têm acesso à internet. Mais que os 3 bilhões que utilizam regularmente a rede mundial. Segundo o relatório, como eu falei para vocês, das Nações Unidas, né? A ONU. Alguns termos definem a presente situação. Isso aqui são termos que eu uso, principalmente na questão do meu livro, que eu falo o seguinte, sobre a exclusão digital, eu chamo de apartheid digital ou infoexclusão. Gente, presta atenção. Nós temos 3 tipos de desemprego, é outra questão que pode estar na sua prova. As redes, o mundo que nós estamos vivenciando, trouxe consequências. Primeiro, nós temos desemprego conjuntural. Desemprego conjuntural. Ou seja, uma crise econômica, que começa com a queda da Bolsa em 97, Taiwan e Hong Kong, trouxe consequências para os países chamados emergentes. Logo após surgiu os BRICS, que não é um bloco econômico, mas é uma ajuda mútua, ó, fluxo de mercadorias, fluxo de pessoas, fluxo de capitais e serviços, fluxo de informações. Isso é chamado de rede. Os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e depois foi anexado a África do Sul, esses países fizeram as chamadas redes. Depois nós temos um outro, isso começou em 97, depois teve a crise nos Estados Unidos em 2007, 2008 e o ápice na Europa que surgiu outras siglas, PIGs, né? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Tá bom. Mas aí depois nós temos um outro desemprego, que é o chamado estrutural. Pessoas formadas em uma área, mas atuam em outras. Você conhece pessoas assim? Que é formado em uma área e atua em outras? Eu conheço. E agora, que vocês estão vendo aqui, está surgindo um desemprego friccional, muitos chamam de sazonal, cíclico, mas também está ligado à questão da revolução tecnológica. Muitas pessoas não estão, literalmente, ou não conseguem se adaptar ao mercado. Não sabe uma língua estrangeira, não conhece de informática, não tem, né, um conhecimento sobre as redes. Então o mercado não absorve esse tipo de funcionário. O trabalhador agora, ele tem que ser flexível, ele tem que atender a demanda do seu cliente. Os bancos são assim. Então surge o que eu chamo de apartheid digital, ou desemprego friccional. Voltando ao slide. São definidos por alguns pensadores como a exclusão de oportunidades. É o que eu falei para vocês. Eu chamo de quê? TICs. Essas são as tecnologias, né, da comunicação e informação, informação e comunicação. Outros tomaram a ideia de infraexclusão com um significado bem mais amplo e a definem como todo e qualquer tipo de exclusão informacional, que uma pessoa, grupo social, eu falei países, isso aqui é importantíssimo, possa estar submetido. A problemática da exclusão digital apresenta-se como um dos grandes desafios deste início do século. Nós estamos falando do século XXI. E aí eu citei aqui uma questão do desemprego. Lembrem disso. Surgem vários tipos de desempregos, né? Nós temos desemprego conjuntural, estrutural e o chamado friccional. Tá bom? As desigualdades há muito sentidas entre pobres e ricos entram na era digital e tendem a se expandir com a mesma aceleração de novas tecnologias. Volta aqui. Quando eu digo aqui, presta atenção, a disparidade entre pobres e ricos, dentro da geografia, tem ali os indicadores sociais. Um deles é chamado de IDH, que é o indicador que calcula a qualidade de vida. Perfeito.
analisando a questão da saúde, da educação e a renda per capita de cada cidadão. Mas nós temos um coeficiente chamado Gini, índice de Gini, é um matemático que ele vai calcular exatamente isso aqui. Ele vai analisar os 20% mais ricos de uma determinada região e os 20% mais pobres. E você percebe esse fluxo. É onde os bancos, as grandes corporações, elas vão saber exatamente o diagnóstico que produto vai ser inserido em determinado país, em determinada região. Você já percebeu que em determinados lugares do Brasil tem determinadas empresas, determinados produtos? Tudo aquilo é muito analisado. Porque vai analisar a questão de hábitos, costumes, cultura, religião e o poder o quê? Aquisitivo. Tá bom? Voltando ao slide, galera. Vê-se claramente que apenas o acesso às mídias, isso aqui é uma questão de prova, já caiu, viu? As mídias e tecnologias de informação e comunicação não é suficiente para assegurar aos cidadãos a efetivação de seus direitos e o exercício de uma cidadania plena. No entanto, o não acesso às redes sociais que eu estou falando agrava ainda mais o quadro de exclusão. Vem cá, eu sempre falei para você, eu tenho que te mostrar o lado positivo e negativo. O lado negativo é que você está exposto às redes sociais. Nós vamos discutir isso aqui, nós vamos falar de Deep Web. Nós vamos falar que vários dados, seus dados, se você não tiver o cuidado, muitas pessoas vão ter acesso à sua vida. Nas redes de relacionamento, você tem que ter cuidado com o que você posta. Isso é sério. A polícia mesmo fala, você não deve expor a sua família, onde você mora. Mas nós brasileiros fazemos tudo o contrário. As pessoas mostram os seus carros, as pessoas mostram os seus filhos, a sua família, onde mora, os lugares que frequentam. Então, infelizmente, pode acontecer. Nós temos os hackers, os crackers, né? Mas o lado positivo é que você pode, através das redes sociais, lembra da rede profissional? Você pode mostrar o seu projeto, as suas ideias, chamadas startup, vamos estudar também. Vamos supor que você tem uma ideia e você joga na rede. Vários acionistas podem comprar a sua ideia e aí você ter um capital social e montar uma empresa. Então tem o lado positivo e o lado negativo, como eu sempre falo para os alunos, tá bom? Voltando aqui. E aqui tem uma foto e eu gosto demais dessa foto. Por quê? Galera, vem cá. Tem um cara chamado Arnaldo Antunes, e eu sempre falo muito de música, porque cai nas provas, viu? Letras de música. O Arnaldo Antunes fala que a televisão me deixou burro, mas burro demais. Que as coisas não parecem iguais. O que ele quis dizer com isso? Muitas informações que chegam, né, para o telespectador, para o cidadão, muitas vezes são moldadas. Às vezes você vê uma imagem, né? Uma QLED, um televisor, tal, ele mostra um produto, dá vontade de você adquirir. Quem é que te falou que determinado produto é bom? Vai determinar muito o poder aquisitivo e vai determinar muito o quê? Como essa imagem, como esse produto chega até você. Tem um cara chamado Joy Vacari, ele desenvolveu as chamadas o quê? Imagens subliminares. Você está assistindo um filme, um reality show, e ali você não percebe, mas à sua volta tem várias empresas. Lembra que eu falei das royalties? Isso acontece muito em filmes. Você sai do cinema, você sai ali, mas seu subconsciente já tem vários produtos que você vai acabar adquirindo, sem você perceber. Mais de 87% do brasileiro, ou ele tem um televisor, ou ele tem um celular. Você imagine por dia quantos produtos passam na sua vida em apenas um único dia. Faça esse levantamento. Quantas empresas passam na sua vida em apenas um dia? Então, quando nós falamos da questão da televisão, quando nós falamos da questão, né, do computador, é 24 horas, gente. A sua marca está sendo vista por 3 bilhões de pessoas aproximadamente. Sem contar aí, né, outras formas de você vender o seu produto. Voltando para o slide, então, na atualidade, eu sempre falei isso quando, onde, por quê? A atualidade está dando um período histórico, dos 20 anos para cá. O mercado de trabalho procura por um novo tipo de trabalhador, que deve ser alguém com capacidade de aprendizagem, o quê, galera?
constante. Eu falei da fase do capitalismo. Você teve ali no início o Fordismo, você teve, né, o Taylorismo no início, Fordismo, e hoje nós temos o Toyotismo. Galera, volta aqui. Já estamos vivendo, tem lugares que estão vivendo a quarta, viu? Tem o Volvismo também. Então nós temos o Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, o Volvismo. São as redes sociais, são as TICs, tecnologia das informações e também comunicação. Vou dar um exemplo disso aqui. Eu cito muito Silvio Santos. Você já parou para pensar que tudo que aquele senhor ele pega para fazer é sucesso? Porque ele se adaptou exatamente isso que eu estou acabando de falar. Ele cria produtos, uma marca, ela cria produtos que vão atender e atingir todos os níveis, todas as classes sociais. Isso é perfeito. Podemos citar N empresas, né, que criam produtos para atender e atingir todas as camadas. Quando eu digo Tecnopolo, vou citar aqui um exemplo, Coca-Cola. Você vai ver que de um polo a outro, as pessoas conhecem aquele produto, como a Nike. Eu não estou dizendo que você adquira, que você não goste, mas todo mundo usa, todo mundo conhece. Então isso é interessante. Então voltando aqui novamente, ele diz o quê? Que a aprendizagem é constante. Que o funcionário, o mercado vai pedir que você se adapte às mudanças, eu acabei de falar, com uma extrema facilidade. E que saiba trabalhar em grupo, nós estamos falando de redes. E mais, o que eu falei para vocês? Que vocês dominem essa nova linguagem, que é chamado de TICs. Dessa forma, o profissional hoje requerido deve ser alfabetizado não apenas nas letras, mas também do ponto de vista digital. E aí nós temos uma questão sobre isso, né? O consumidor do século XXI, tá aí dando a data, ó, quando, onde, por quê. O consumidor do século XXI, chamado de novo consumidor social, tende a se comportar de modo diferente do consumidor o quê? Tradicional. Pela associação das características apresentadas, infere-se que esse novo consumidor sofre influência onde, galera? Da cybercultura, da cultura do comércio. Galerinha, voltando aqui, é o que eu acabei de falar. Muitas pessoas adquirem um produto porque eu tenho uma pesquisa, eu gosto de vinhos. Você olhou ali vinhos, vai passar um determinado momento, várias empresas que trabalham com aquele produto, que ele vai analisar o seu perfil, ela vai chegar até você através das redes o quê? Sociais. Eu acho isso fantástico. Tem um lado positivo, o lado negativo é que sua vida ali também vai ser vasculhada, né? Você não vai ter mais descanso. Essa cultura de massa. O outro lado bem preocupante é o chamado o quê? Cyberbullying. Nós também podemos discutir essas questões, né? E temos também aí a questão, volta a frisar, da Deep Web. A Deep Web não é só coisas ruins, tem coisas boas, né? Você tem ali livros, músicas, você tem acesso a informações. Mas, por outro lado, também você tem aí questões muito sérias. Vendas de produtos, né, ilícitos, por exemplo. Tá bom? Então, nesta questão, ele está comparando o consumidor tradicional, aquele que sai da sua casa e vai até a loja, a parte física, ou aquele que na sua casa ele vai fazer compras em qualquer lugar, no supermercado, numa rede de supermercado, ó, rede. Ele vai adquirir uma determinada marca. Professor, mas Coca-Cola é refrigerante? Não. Coca-Cola é um dumper, é um holder, ela trabalha com vários produtos. Então você tem que entender, um dos maiores holders que nós temos é o Itaú. O Banco do Brasil não investe apenas em um produto, ele tem vários produtos, a Caixa Econômica, Bradesco e por aí vai. Então é entender que o consumidor do século XXI, ele vai usar o quê? Ele vai usar o cartão de crédito, ele vai usar aplicativo, ele vai usar o PicPay, o Pix, ele vai investir em algumas redes que o banco mesmo pode proporcionar para ele. Tá bom? Vamos voltar ao slide. Outra questão. A rede é, antes de tudo, um instrumento de comunicação entre pessoas. Um laço virtual, nós falamos disso, olha a cybercultura de novo, em que as comunidades auxiliam seus membros a aprender o que querem saber.
Os dados não apresentam senão a matéria-prima de um processo intelectual e social vivo, altamente elaborado. Enfim, toda inteligência coletiva do mundo jamais dispensará a inteligência pessoal, o esforço individual e o tempo necessário para aprender, pesquisar, avaliar e integrar-se a diversas comunidades, sejam elas virtuais ou não. A rede jamais pensará em seu lugar. Fique tranquilo. Aqui é um texto, é uma análise, né, que saiu quando? Em 98. Nós vamos trabalhar isso aqui chamado computação cognitiva. Nós vamos trabalhar uma coisa chamada inteligência, o quê, galera? Artificial, tá? No contexto das novas tecnologias de informação e comunicação, olha aí, galera, de novo, chamado o quê? TICs. Aqui, ó, novas tecnologias de informação e comunicação, questão de prova. A circulação de saberes vai depender principalmente de sites confiáveis. Nós falamos de bancos, olha lá, voltando aqui. Você vai investir, você vai deixar seu dinheiro, você vai aplicar no banco. Então, ele vai ter que ser confiável, né? Vai passar para você uma credibilidade. Nós vamos trabalhar aqui nas outras aulas sobre computação cognitiva. Aqui nós vamos falar de inteligência artificial. Você já parou para pensar que os bancos hoje, você liga e já tem alguém conversando com você? Coloca até nomes. Você bate papo ali com ela. Você já parou para pensar o tanto que isso te traz comodidades? Os bancos agora te trazem lá, ó, item 1, item 2. Ele vai trazendo um menu para você, você vai clicar e ela vai direcionar para aquilo que você quer, para aquilo que você tem interesse em adquirir ou até mesmo reclamar. Então, a gente não percebe, mas vamos sendo o quê? Moldados para essa questão. Então, quando ele diz aqui confiabilidade de dados, ele está trabalhando o quê? Que os bancos, ela tem essa computação cognitiva, essa inteligência artificial. Só que eu tenho que analisar o texto. Aí ele entra o lado emocional. Fique tranquilo, a máquina não vai te superar. E eu sempre falo que o homem não está sendo substituído pela máquina. Nós estamos usando o quê? Instrumentos para nos comunicar, para atender a sua necessidade. Nós estamos usando as redes, certo? Então, são coisas distintas. Voltando aqui ao slide. Galera, eu tenho que colocar aqui para vocês, então, para fecharmos, as chamadas o quê? Redes, que tem a ver com o quê? Fluxos, ok? Esses fluxos podem ser de quê? Pessoas, pode ser de quê? Serviços, pode ser de quê? Capitais e, por último, informações. Então, esses fluxos e essas redes fazem com que várias instituições, nós estamos falando aqui dos bancos, comecem, então, a aumentar exatamente os seus rendimentos, certo? Galerinha, então, volte aqui. Essa é a primeira parte da nossa aula, onde nós trabalhamos todo esse sistema, né? Essa doutrina regida por normas, regras e leis, onde o Estado ele vai participar. Hoje o Estado ele é um parceiro, ele é um acionista, né? E aí sim, vão entrar capital e sair. E os bancos estão fazendo parte dessa questão. Beleza? Então espero vocês até as próximas aulas. Valeu, galera!